O século XIX acreditou ter descoberto a fórmula científica da história. O que eu quero dizer com isso, com essa frase verbosa? O século XIX, ele é o século da história. É o século que a história começa a se perceber como ciência e que, sobretudo, a gente tem que enxergar o século XIX pela seguinte lente. O XIX é o século da ideia de civilização, com todos os problemas aí contidos, sobretudo na seara colonial, que eu vou entrar na segunda metade desse vídeo. Mas primeiro eu quero falar sobre essa frase. O século XIX acreditou ter descoberto a fórmula científica da história. Isso é uma frase muito pesada, porque ela nos coloca a seguinte questão. E aqui eu vou falar mais um vídeo sobre o meu livro, A Era Cientificista, editado, então, publicado pelo Senado nesse mês de março de 2026, cujo link está aqui abaixo na descrição. Nesse livro, eu trabalho com várias coisas, mas sobretudo com a ideia de qual era a ideia de civilização que Augusto Comte propunha e como é que isso foi aplicado autonomamente pelos intelectuais brasileiros do final do XIX. E isso aqui é importante pelo seguinte: no vídeo anterior, nós trabalhamos com a ideia de ditadura científica, de ditadura republicana, de política científica e de como esses conceitos estão encadeados de uma maneira que colocam no positivismo tipicamente brasileiro ditadura republicana como imperativo quase que moral. Ou seja, a ditadura republicana serve para derrubar a monarquia, para abolir a escravatura e para outros fins políticos. Ou seja, positivismo como uma filosofia quase revolucionária no contexto imperial brasileiro de uma desigualdade tamanha. Agora, essa perspectiva positivista, que era iliberal, que era autoritária, que acreditava numa ditadura, ela ainda está muito longe das experiências do entreguerras, da era dos fascismos. Porque o contexto de gestação dessas ideias é o contexto dos anos 1840, 1850 na França, e depois, no caso do Brasil, décadas, sobretudo, de 1860, 70 e 80. Ou seja, o contexto não é o contexto da era dos fascismos. E por que isso é importante falar? Porque o positivismo, assim como muitas outras filosofias do século XIX, é uma filosofia total, holística. Ou seja, é uma filosofia que tenta compreender todas as esferas da vida humana. Só que isso, às vezes, é confundido, propositadamente ou não, como uma filosofia totalitária. O positivismo não é uma filosofia totalitária que, entre aspas, antecipou o fascismo, antecipou o nazismo ou o que quer que seja. As ideias positivistas, assim como outras ideias do século XIX, tinham a pretensão de dominar e compreender as facetas da vida humana. Por isso que o Comte atribui-se a ele a de ser um dos pais fundadores da sociologia ocidental, porque o Comte fala do estudo das sociocracias, do que a gente chamaria hoje do estudo sociológico da sociedade, de descobrir as leis sociais da interação da vida humana, aplicando vários princípios da biologia para entender a organização social desses seres chamados seres humanos. Numa perspectiva ainda um pouco ingênua, ainda um pouco fragmentada, com pensamento às vezes picotado e disperso, mas numa perspectiva holística de compreensão do que a gente chama então de filosofia total, que é algo completamente diferente de uma ideia de uma filosofia totalitária de controle e submissão das pessoas a meros indivíduos, a meras peças de uma máquina estatal, da qual a gente tem exemplos extremos, como no caso do nazismo na Alemanha. Ou seja, filosofia total, que é uma filosofia típica do XIX, é totalmente diferente de falar em totalitarismo. E esse é um ponto importante, porque esse argumento está contido nesse livro aqui, num capítulo do Handbook de Oxford de Ideologias Políticas, no capítulo do Emilio Gentili, que é um dos principais, talvez o principal historiador vivo do fascismo hoje na Itália, professor de Roma La Sapienza, que trabalha com essa questão. Olha, ideologias totais do XIX, holísticas, não são um preâmbulo ou uma antecipação, entre aspas, das filosofias totalitárias de submissão completa dos indivíduos para um stalinismo ou para um hitlerismo. Isso é uma questão importante. O
o Gentile continua esse argumento nesse livro que está só em italiano, que é La Via Italiana al Totalitarismo, em que ele defende que a Itália foi, de fato, um país totalitário, que não chegou aos extremos do nazismo, mas que teve, de fato, uma ideologia que tentava controlar todos os aspectos da vida. Mas esse é um outro debate importante. Ou seja, para quem quer se aprofundar, o Gentile é uma fonte segura. Esse livro aqui é muito bem feito, muito bem encadeado, e é uma disputa até hoje que ocorre nas taxonomias dos fascismos sobre se o fascismo italiano foi ou não totalitário. Mas voltando aqui ao meu livro, por que é importante nós pensarmos o positivismo nessa diferenciação? Porque o positivismo filosófico no Brasil, ele está sempre correndo em paralelo com as ideias evolucionistas. Por isso eu quero falar aqui um pouquinho do capítulo 3 do livro, que se chama A Era dos Cientificismos, a onda positivista no Segundo Reinado. Aqui eu coloco todo o decorrer, vamos dizer assim, de como o positivismo ele é utilizado no abolicionismo, na ideia de republicanismo e nos embates com diferentes tendências filosóficas, liberalismo, catolicismo ultramontano, ecletismo e também, sobretudo, em relação à sua filosofia, vamos chamar primo-irmã, que são as ideias evolucionistas, que aí são ideias que têm também, obviamente, uma conotação diversa do positivismo, mas são filosofias que correm em paralelo. Vejam, essa convivência entre positivismo e evolucionismo não é apenas algo do Brasil. Aqui um exemplo muito bacana, do livro que eu gosto muito, da Ana Leonor Pereira, Darwin em Portugal. Esse livro, cujo subtítulo é Filosofia, História, Engenharia Social, pega justamente esse período, 1865 até 14, até a Primeira Guerra Mundial. E aqui a Ana Leonor Pereira pega esse ponto de uma forma maravilhosa. Como que as ideias evolucionistas influenciaram no debate português nessa perspectiva de que as ideias cientificistas, que eu chamo, como um guarda-chuva, tanto positivistas quanto evolucionistas, como essas ideias cientificistas possuíam essa verve, essa intencionalidade de trabalhar como um tipo de engenharia social que não é engenharia social do nazismo, do fascismo ou do comunismo soviético. É um tipo de reordenação social típica de movimentos políticos que eram, sobretudo, republicanos, lutavam contra as monarquias europeias, e no nosso caso, republicanos e abolicionistas, e em alguns pontos também federalistas, para combater o centralismo monárquico. Ou seja, é importante dar esse matiz para não confundir uma filosofia total do Comte com todas suas ingenuidades, seus erros, acertos e desacertos, e confundir ele como um autor que teria supostamente antecipado movimentos que aconteceram 100 anos, 80 anos, 70 anos depois da sua morte. É importante ter essa diferenciação sempre pronta e próxima, para nós não cairmos então em grandes erros. Então, o livro Era Cientificista, está aqui na descrição. Trabalhei então um pouquinho do capítulo 3, e eu também nos próximos vídeos vou trabalhar com outros aspectos de como esse livro aqui se relaciona com direito e a história do direito brasileiro, sobretudo na Escola do Recife. Então aqui embaixo, na descrição, nós temos o link para baixar o livro, e também o livro pode ser tanto feito download gratuitamente, quanto ser adquirido o livro físico por um preço módico e frete grátis no site da Livraria do Senado, cuja descrição está aqui embaixo.